Posteriormente, o Big Bird é empurrado para uma órbita superior. Nota do Major. Astutamente, o General Curtis fizera coincidir a primeira das possibilidades de localização da estação receptora com nosso ponto de contato para a grande viagem. Muito antes de o governo de Golda Meir ter levantado obstáculos à marcha da nossa operação, os especialistas do projeto Cavalo de Troia tinham considerado que o Monte das Oliveiras era a zona apropriada para a implantação do berço. A sua proximidade com a aldeia de Betânia e com Jerusalém tinham-no convertido no lugar estratégico para a descida. E ainda que os israelitas mostrassem uma certa estranheza pela escolha daquela colina, como primeira das 3 bases de experimentação, pareceram ficar convencidos perante as explicações dos norte-americanos. Israel via-se envolvido ainda em numerosas escaramuças com os seus vizinhos, os egípcios e os sírios. Se a instalação da estação receptora se tivesse iniciado no Sinai ou em Golã, os riscos de destruição pela aviação inimiga teriam sido muito altos. Era necessário ganhar tempo e, principalmente, treinar os israelitas no manejo dos equipamentos, com uma ampla margem de segurança e sem sobressaltos. Uma vez decidida a localização ideal, verificados os numerosos controles e instruídos os israelitas, o laboratório entraria na fase operativa, compartilhado sempre pelos 2 países. Isto pressupunha, segundo todos os indícios, um prazo de tempo mais que suficiente para o nosso trabalho. Os israelitas, em suma, aceitaram com excelente submissão os conselhos dos norte-americanos e colaboraram estreitamente no transporte e guarda dos equipamentos. Desde meados de 1972 que os homens da Operação Cavalo de Troia tinham chegado à conclusão que o ponto de contato devia ser a pequena praça onde se encontra a mesquita octogonal chamada da Ascensão do Senhor. O alto muro que rodeia a relíquia da época das cruzadas era o baluarte perfeito para evitar os olhares curiosos. Curtis, com o resto do grupo, previra até os mais insignificantes pormenores. A experiência foi marcada, sem falta, para o dia 30 de janeiro de 1973. Era um momento perfeito, por várias razões. Em primeiro lugar, porque a montagem dos equipamentos eletrônicos da estação receptora do Big Bird deveria iniciar-se entre 20 e 25 desse mesmo mês de janeiro. Em segundo lugar, porque, nessas datas, a afluência de peregrinos aos lugares santos passaria por uma acentuada baixa. Por último, porque o grupo desejava honrar assim a memória de um dos maiores vultos da humanidade, o Mahatma Gandhi. Justamente naquele 30 de janeiro de 1973 se celebrava o 25º aniversário da sua morte. Como era evidente, a razão principal era a primeira. Cavalo de Troia precisava de uma semana para a montagem e verificação geral do berço. O General Curtis, na altura de redigir o projeto de instalação do laboratório receptor de fotografias via satélite, impusera uma condição, que foi entendida e aceite por Golda Meir e pelo seu gabinete. Dado o caráter altamente secreto dos scanners ópticos utilizados e de alguns elementos eletrônicos, a montagem da aparelhagem deveria ficar a cargo, única e exclusivamente, dos norte-americanos. A segurança e vigilância interna da estação enquanto durasse esta fase, seria missão intransmissível dos Estados Unidos. O governo de Israel teria a seu cargo a proteção externa, podendo participar no projeto uma vez terminada a referida montagem. Este argumento não tinha outra justificativa que não fosse manter os israelitas afastados, permitindo-nos assim o completo desenvolvimento do nosso verdadeiro programa. O salto no tempo, programado como disse, para terça-feira, 30 de janeiro, fora limitado a um total de 11 dias. Cavalo de Troia dispunha, portanto, de um máximo de 3 semanas para preparar o berço, para a realização da aventura, propriamente dita, e para o não menos delicado regresso. Uns dias antes de o falso grupo de turistas norte-americanos partir dos Estados Unidos com destino a Tel Aviv, Moshe Dayan dera as ordens necessárias para que o seu serviço secreto preparasse uma operação de pequena envergadura, mas vital para a tomada de posse da Mesquita da Ascensão.
Era preciso que os nossos técnicos pudessem trabalhar no interior da praça, sem levantar suspeitas entre a população judaica e muito menos entre os muçulmanos, responsáveis pelo culto no tabernáculo octogonal que se ergue no centro do recinto. Naqueles dias, tanto a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, como os serviços secretos egípcios, o Mukhtarat el-Karbeija, em perfeita conexão com os agentes soviéticos que ainda operavam no Cairo, tinham lançado uma intensa vaga terrorista em Israel. As cartas-bombas estavam na moda e raro era o dia em que não se detectava ou não explodiam destes mortíferos artefatos em Jerusalém, Tel Aviv ou no resto do país. Justamente na véspera da nossa operação, 29 de janeiro, foram recebidas em diferentes dependências e organismos da cidade de Jerusalém um total de 9 destas cartas-bombas. O plano do eficientíssimo serviço secreto israelita, o Mossad, consumou-se na tarde de 1 de janeiro. 2 jovens agentes, com todo o aspecto de turistas, esqueceram uma maleta suspeita junto das fortes paredes do tabernáculo da Ascensão. O próprio Mossad se encarregou de dar o alarme. Numa questão de minutos, a praça e o octógono foram desalojados, enquanto uma equipe de especialistas em desarmar explosivos se encarregava de inspecionar e fazer explodir, ali mesmo, o volume bomba dos presumíveis terroristas. O acontecimento, dado a natureza do lugar e prévio acordo com os responsáveis da custódia dos santos lugares, foi ocultado aos meios informativos. Tal como tinha previsto os israelitas de Dayan, a explosão nem danos causou nas paredes exteriores da mesquita. No entanto, numa rotineira mas obrigatória inspeção do resto do octógono, agentes do Mossad, fazendo-se passar por arquitetos da divisão de sapadores do exército, descobriram e mostraram aos guardas do local chapas ou radiografias dos alicerces da parede leste da mesquita, seriamente afetados pelo atentado. Aquilo deixou os muçulmanos confusos. Mas o Mossad previra tudo. Num gesto de boa vontade, e perante a desorientação dos árabes, o vice-presidente judeu, Igal Allon, convocou os responsáveis da mesquita, informando-os que o governo tomara a decisão de reparar os danos, como prova de boa fé. A iminente proximidade da Páscoa judaica e da Semana Santa católica justificou às mil maravilhas a insólita pressa do governo de Golda Meir para cuidar dos reparos do monumento. Ninguém podia suspeitar que, por baixo daquela oportuna e aparente manobra política se escondia uma dupla intenção. A comédia foi simplesmente perfeita. Ainda que os alicerces da mesquita estivessem intactos, ninguém se atrevia a pôr em dúvida os relatórios dos supostos arquitetos. 48 horas depois da explosão, uma divisão especial, constituída por arqueólogos e técnicos da Universidade de Jerusalém, da Escola Bíblica e Arqueológica Francesa da Cidade Santa e do Museu de Antiguidades de Amman, iniciou os trabalhos de escavação em volta do perímetro da pequena mesquita, perante o beneplácito dos árabes. Sinceramente, nunca soubemos como o serviço secreto israelita se arranjou para levar o referido grupo a tal trabalho de restauração. Em certos momentos, chegamos a suspeitar de que aqueles discretos e diligentes arqueólogos não eram mais que homens do Mossad. O fato é que, quando o general Curtis e as pessoas do projeto Cavalo de Troia deram uma primeira volta de inspeção à Praça da Ascensão, os operários tinham aberto valas junto da mesquita, montado 2 grandes barracões, um de cada lado do octógono, e de acordo com as medidas previamente dadas por Curtis ao exército de Dayan. Os 71 pés de diâmetro da praça, cercada por um muro de pedra de 9 pés de altura, eram mais do que bastantes para os nossos objetivos e, naturalmente, para a instalação do laboratório receptor das fotografias. A partir de 7 de janeiro, de forma escalonada e aproveitando as constantes entradas e saídas de material, os israelitas e os norte-americanos trataram de introduzir nos barracões a totalidade do material secreto. Uma semana depois, com o natural regozijo de Curtis e da totalidade dos cientistas e militares que tinha tomado parte no transporte da aparelhagem, tudo estava preparado para a hipotética montagem da estação receptora do Big Bird. Aquilo significou um avanço de quase 7 dias no programa.
A partir de 15 de janeiro, o chefe do projeto Cavalo de Troia comunicou às autoridades militares israelitas que os engenheiros norte-americanos se dispunham a iniciar os trabalhos de montagem do laboratório e que, por consequência e de acordo com o negociado, o acesso aos barracões era rigorosamente proibido à totalidade do pessoal não americano. Os israelitas retiraram-se para fora do recinto, mantendo-se, no entanto, um corredor central por onde puderam circular os arqueólogos, cuja incumbência não devia ser suspensa por motivo algum. Se os árabes chegassem a perceber que aquelas obras de reparação da sua mesquita não passavam de uma capa para esconder objetivos puramente militares, o Cavalo de Troia e a própria localização da estação receptora ter-se-iam visto em situação muito comprometedora. As equipes de restauração continuaram, portanto, com a sua missão, junto das paredes do octógono, enquanto nós íamos retirando o material das suas embalagens, entregando-nos a uma frenética tarefa de montagem do berço. Porém, a alegria do general e, também, a nossa iam sofrer um súbito revés. Os venenosos tentáculos da CIA, nunca soubemos como, tinham pressentido e detectado a operação conjunta israelo-norte-americana e a Defense Intelligence Agency, DIA, estava a pressionar para que Kissinger os pusesse ao corrente. As sucessivas negativas do secretário de Estado criaram tensões entre a CIA e os reduzidos círculos militares do Pentágono que estavam a par da missão. A situação tornou-se tão insustentável que o general Curtis foi chamado a Washington, a fim de acalmar os ânimos e tentar encontrar uma solução. Entretanto, a equipe do Cavalo de Troia continuou a sua tarefa, ainda que deprimida pela proximidade da sempre perigosa